Amém. Curvem suas cabeças, fechemos nossos olhos. Sim, ó Pai, aqui nós nos quebrantamos aos Teus pés, Senhor. Mas ainda assim estamos constrangidos. Porque, ó Pai, nós reconhecemos que ainda assim não temos nada a Te oferecer, Senhor. Porque aqui nós já Te louvamos, Deus. Mas anjos louvam a Ti a todos os momentos, Senhor. Aqui agora nós iremos levar a Tua palavra, Deus. Mas Tu é a própria palavra, Senhor. E aqui, diante disso, nós reconhecemos o tamanho do Teu amor sobre nós. Reconhecemos, Deus, o tamanho da Tua misericórdia, por nos conceder esse momento aqui, Pai. Por estarmos aqui e poder Te louvar e Te adorar, Senhor. Te peço e Te clamo, Deus, que nesse momento Tu possas enviar o Teu Santo Espírito para que Ele venha iluminar aquilo que já foi revelado por Ti, Deus. Vem, Santo Espírito de Deus. Retira tudo aquilo que não seja da Tua vontade, irmão. Tudo aquilo, ó Deus, que possa vir a atrapalhar, ser obstáculo para aquilo que Tu tens a nos falar nessa manhã. Retira, Deus, toda a má condição física, o cansaço, ou qualquer sentimento, Deus, que venha atrapalhar isso. Sentimento de tristeza, de ansiedade. Que tudo em nome de Jesus possa cair por terra nesse momento. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. E aqui Te peço, Pai, que seja uma palavra que possa vir a nos abençoar nessa manhã. Mas que antes de tudo, seja uma palavra para a honra e glória do Teu nome. Portanto, ó Deus, faz bem aceita, Senhor. Bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face. Ó rocha minha e Redentor meu. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu queria ler mais uma vez a palavra que encontra-se no Salmos 42. E dessa vez nós vamos ler em outra tradução, a tradução conhecida como a Nova Tradução Internacional. E diz assim a palavra do Senhor: como corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste e por isso de Ti me lembro desde as terras do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das Tuas cachoeiras, todas as Tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o Seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a Sua canção.
é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando sobre a opressão do inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Essas são palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Meus irmãos, este é um salmo onde poderíamos simplesmente, após a leitura, fechar os nossos olhos e apenas refletir acerca do que lemos, de tão forte que é. E o contexto deste salmo, aqui de autoria não de Davi, como os salmos anteriores, mas agora dos filhos de Corá, dos coraitas, retrata acerca de uma tristeza profunda em alguém que está privado de ir à casa de Deus. Alguém que está impossibilitado de ir aos cultos públicos daquela época. Alguém que provavelmente está preso. E se já não bastasse a sua reclusão, parece estar cercado de inimigos. De pessoas que são contrárias à sua fé e que até zombam da sua crença. E a lamentação desse adorador é porque o seu coração está preenchido de saudade. E uma saudade que gera uma tristeza profunda. Porque o que ele traz à tona é a lembrança de ir à casa de Deus, em procissões, em cânticos de alegria, ação de graças, com a multidão em festa. E por conta dessas lembranças, a sua alma encontra-se angustiada, cheia de saudade e tristeza. E sabe, por quantas vezes nós não nos sentimos assim? Tristeza, às vezes em nossa vida pessoal, nossa vida profissional, em nossas casas, trabalhos. Mas quantas vezes nós já nos sentimos tristes em não poder ir à casa de Deus? Quantas vezes sentimos tristeza semelhante a desse homem? E olha, se não nos sentimos assim, se não sentimos a tristeza por deixar de ir a um culto, e por outras coisas, às vezes até banais, sem importância, a não realização dessas coisas nos traz pesar, há algo errado. E isso talvez seja a resposta que não estamos dando a Deus o seu devido valor em nossas vidas. Não estamos o adorando como deveríamos adorar. Que estamos, na verdade, invertendo valores. E esses valores são dados por nós mesmos. Porque eu creio que as nossas prioridades somos nós que fazemos. Somos nós que determinamos quais são as nossas prioridades. E essas prioridades, meus irmãos, elas podem estar diretamente ligadas àquilo que nós almejamos.
aquilo que nós temos sede. E a palavra do Senhor vai dizer no Evangelho segundo Mateus, o seu capítulo 6, o versículo 21, diz que onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E o pior é que quando fazemos algo que não era para se fazer, deixamos de fazer aquilo que era para ser feito. E sabe, ao desenvolver esse texto, dessa reflexão, eu meio que fiquei um pouco preocupado, porque fiz alguns estudos sobre esse salmo, mas nada estava me direcionando para a perspectiva que eu queria tratar. E eu pensei, nossa, que coisa isso. Pedi a Deus, Deus, me ajuda, ao menos que eu não cometa nenhuma heresia contra ti. E então me veio à tona a palavra de Deus que diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E como Ele é generoso comigo. E gravem isso, porque o fruto do Espírito inclui amor. E o amor substitui o medo. E é sobre isso, porque a presença de Deus, ela nos confere coragem. E eu creio que Ele está aqui no meio de nós nessa manhã. Amém? Por fim, ao ler e meditar sobre esse lindo e conhecido salmo, além da sua poesia, beleza, profundidade, do nível que nós vemos de adoração desse homem, uma coisa me chamou a atenção. Assim como também me deixou um pouco curioso. Esse animal, chamado corça. Porque é um animal que é citado algumas vezes na Bíblia. Nós podemos encontrá-lo em alguns livros do Antigo Testamento. Ele está, por exemplo, no livro do profeta Jeremias, Cânticos, Provérbios, o livro de Jó, Deuteronômio e Salmos. Então eu fui matar essa curiosidade e decidi pesquisar um pouco sobre esse animal. E descobri, ao final dessa pesquisa, pude conhecer, na verdade, melhor as suas características. E vi que a corça é um animal da família dos cervos, e aqui cervo com C de casa, muito parecido com um veado, um alce ou uma rena, por exemplo. E ao conhecer mais as suas características, entendi que poderia servir perfeitamente como uma analogia. Que a corça, na verdade, ela poderia servir até mesmo como parâmetro para a nossa vida cristã. Porque o salmista, logo no início, ele faz uma comparação. Ele compara algo logo nos primeiros versículos. Ele diz assim: como a corça que suspira ou anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Mas como é o anseio desse animal? Porque anseio vem de ânsia, que é um desejo intenso. Mas por que esse desejo intenso pelas correntes das águas? E olha, quantos ensinamentos podemos retirar para nós desse animal. Porque a corça é totalmente dependente da água. E você pode estar pensando, mas todo animal é dependente da água, Luiz. E isso é verdade. Mas no caso da corça, não se trata só de uma dependência para matar a sede, se hidratar ou se refrescar. A água para a corça é sinônimo constante de salvação. E isso porque quando a corça fica um longo período longe das águas, o seu corpo começa a exalar um odor. E esse odor é tão forte que começa a chamar a atenção, atraindo os seus predadores
e ela passa a se tornar uma presa vulnerável. Vulnerável, frágil, assim como nós, quando ficamos muito tempo longe da presença de Deus. Assim como nós, quando ficamos longe das fontes de água de vida eterna. Assim como nós, quando estamos longe das águas que flui o Espírito Santo de Deus. Distante dessas águas, nosso corpo, graças a Deus, não exala um odor como o da coça. Porém, longe da presença de Deus, deixamos de exalar o bom perfume de Deus em nosso meio. Porque sou eu e vocês, meus irmãos. Somos nós. É através de nós que Cristo quer manifestar a fragrância do seu conhecimento, a fragrância da sua vida. Porque, apesar de tudo, apesar do que somos, a palavra de Deus vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou graça. E somos agraciados. Amém? Entretanto, não há como repassar aquilo que nós não temos. É obrigatório que estejamos cheios dessas águas. Das águas que fluem o Espírito Santo de Deus. Para isso, temos que ter sede. Sede de Jesus. Você tem sede de Jesus? Amém? Mas a pergunta é, qual o tamanho da sua sede por Jesus? Você é saciado só com algumas gotas de louvor e adoração? Ou essa sede, ela é insaciável? Temos que entender que o tamanho da nossa sede por Jesus pode medir o nível do nosso relacionamento com Ele. Se não temos sede de Jesus, não há relacionamento. E sem relacionamento, não há intimidade. Simples. O problema é que temos mais sede pelas coisas desse mundo que pelas coisas de Deus. Ou pior, quando temos sede por Jesus, somos saciados com muito pouco. Apenas para nos hidratar, uma sede que é saciada apenas pelo desejo de se refrescar. Uma sede que é saciada por uma singela ida aos cultos, aos domingos. Às vezes, o pior é que essas idas aos cultos dominicais, ela não se torna, na verdade, uma prestação de culto ao nosso Deus. Ela se torna mais uma visita formal, um cumprimento social. E com essa sede que temos de Jesus, viramos presas fáceis para o nosso principal predador. Quando estamos longe da presença de Deus, saciado apenas por idas semanais à casa de Deus, saciados por eventos casuais, acabamos esquecendo que o maior evento de nossas vidas é o Espírito Santo que habita em nossos corações. Sede de Jesus. A corça sempre está procurando por águas de forma desesperada, de forma rápida, buscando, com sede. E é assim que nós precisamos estar também.
para não sermos vencidos pelo pecado. Porque quando estamos sem sentir a presença de Deus em nossas vidas, quando estamos fracos espiritualmente, o pecado ele entra lentamente em nossas vidas. E quando menos esperamos, ele já nos domina por completo. Tomamos decisões por conta própria. Nós andamos em caminhos que começam a ser contrários às vontades e os propósitos de Deus em nossas vidas. Fracos, não temos entendimento, discernimento. Fraco, acabamos sem perceber. E fracos, pensamos assim, na hora que eu quiser eu acabo com isso, eu paro. Na hora que eu quiser eu retiro esse pecado da minha vida. E quando mesmo nos esperamos, ele já tem nos dominado. Ficamos sem forças, acabamos sendo totalmente movidos e influenciados por os nossos pecados. E essa fala eu gostei muito, inclusive na última pregação eu a utilizei, porque o pecado é isso aqui. O pecado é como uma melodia agradável. Primeiro você ouve falar, curioso, vai atrás para saber como é. Embalado por essa melodia, você ouve cada vez mais. E quando menos espera, já está dançando. Uma coreografia livre e desordenada, cujo os movimentos espontâneos e irresponsáveis não lhe permitem ver à beira do precipício, onde o desequilíbrio é iminente, a queda é a consequência e a morte é certa. Esse é o pecado. A nossa sede por Deus tem que ser igual à de uma corça. A corça desmente até mesmo a ciência. Na teoria, a ciência afirma que a água é insípida, incolor e inodora, ou seja, ela não tem sabor, cor e cheiro. Mas a prática para a corça é diferente. Na prática, a corça ela tem um olfato que possibilita sentir cheiro de água a quilômetros de distância. Consegue perceber a existência da água até mesmo metros abaixo da superfície, abaixo dos lençóis freáticos. E com esse olfato privilegiado, ela consegue localizar a fonte certa todos os dias. E nós temos ido, meus irmãos, à fonte certa, na verdade, na única fonte. E isso nós também por vezes erramos. Procuramos descanso, procuramos a fonte em nascentes erradas, em lugares errados, em pessoas, em coisas, situações. Devemos ser como a corça, seguir para a fonte certa, que é Jesus. Como ele mesmo nos disse no Evangelho segundo João, o seu capítulo 4, o versículo 13, diz assim: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Só há uma fonte, só há um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A corça, ela não suporta confinamento, ela não fica presa. Por quantas vezes ficamos presos
as mesmas coisas. Há pessoas, coisas, situações, o pecado. Não conseguimos nos libertar e ficamos sem progressão em nossa caminhada cristã. Estagnados, mornos. Precisamos, primeiramente, ir à fonte. Criar isso um hábito, priorizar que essa é uma necessidade. As outras coisas são secundárias. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E como é difícil a gente priorizar as coisas de Deus em nossas vidas. Como às vezes o mundo toma rédea sobre nós. Como é difícil irmos aos cultos, participarmos do estudo. Mas como é fácil adentrarmos em coisas banais que não nos trazem qualquer retorno espiritual. Há uma comparação entre a Corsa e nós que eu coloquei aqui e nem iria falar, mas ele possivelmente está assistindo, depois ele me dá um puxão de orelha, a gente se resolve, mas é que as corsas fêmeas, quando são jovens, elas apresentam um bom comportamento, mas à medida que envelhecem, as fêmeas não apresentam um bom gênio, podendo demonstrar às vezes ser muito perigosa. Já as corsas machos, ao passo que envelhecem, se tornam teimosos, vivem brigando por território e por algumas vezes podem até se mostrar insuportáveis. A água é o refúgio da corça, porque quando ela se sente ameaçada e encontra o rio, ela corre até as águas e lá fica submersa, deixando só o nariz para fora. Assim, vence os predadores pelo cansaço que, em determinado momento, desistem da caça. Assim somos nós. Quando demonstramos total dependência ao Senhor e nos escondemos nele, ficamos assim protegidos das investidas do inimigo. A presença de Deus é o que nos livra de todo mal. Essa água é uma água que cura, que limpa, restaura, trata. Que possamos ficar não só às margens dessas águas, mas mergulhar profundamente ao fundo de suas águas. Se as corsas ficarem muito tempo longe das águas, elas morrem, assim como nós, se ficarmos muito tempo longe de Deus, podemos perecer espiritualmente. Sede de Jesus. Meus irmãos, nossa adoração, ela é o reflexo da nossa sede por Deus. E já finalizando, estamos alinhados. Essa palavra, meus irmãos, ela me foi dada alguns meses atrás e eu não conseguia desenvolver uma reflexão sobre ela. Não vinha nada em mente e eu não entendi o porquê daquela pausa. E, pelo contrário, vinham outras palavras. Eu passei até por algum tempo sem acreditar que eu deveria compartilhar essa palavra aqui. Até que eu fui convidado pelo pastor Túlio a irmos a Sanharó para um culto. E lá, já nessa ida, eu imaginei que seria um culto em alguma igreja ou alguma casa. E lá chegando, fomos direcionados para um sítio,
para uma fazenda. E chegamos cedo, não havia nenhum convidado de fora ainda, a não ser os proprietários que lá estavam arrumando as cadeiras. E ali eu vi eles arrumando 10 cadeiras, 20, 30, 40, 50, 60. Eu disse, que povo de fé. Não tinha um ainda. E o tempo foi passando e as pessoas começaram a chegar. E pareciam corças. Interessante é que todas que chegavam traziam consigo algum prato, alguma comida, elas deixavam na cozinha e voltavam, se assentavam às cadeiras e ali começavam a louvar a Deus. E sabe, me fez lembrar da igreja primitiva, onde os fiéis levavam os seus sacrifícios e cultuavam a Deus. E foram chegando. 20, 30, 40, 50, 60. Costas com sede de Jesus. E não estavam nem aí para o conforto, ou para o cheiro de estrume que por vezes vinha com o vento, ou por qualquer outra coisa. Elas simplesmente se sentavam e louvavam a Deus. Sabe, não se preocupavam com se em algum momento o louvor tinha errado alguma coisa, algum tom, alguma nota. Elas só queriam adorar a Deus. Não mostravam muito preocupação se a palavra ela ia trazer alguma emoção para eles. Que ficava visível, que eu podia sentir naquelas pessoas é que elas tinham sede de Deus. Sede da sua palavra, sede da sua presença, sede em ser semelhante a Ele. Aquelas pessoas, elas só queriam louvar e adorar a Deus. Estar ali cultuando, porque elas entenderam naquele momento que não há evento maior em nossas vidas do que a presença do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Possamos sair com esse entendimento, meus irmãos. Façam definitivamente as coisas de Deus serem prioridade em suas vidas. Não há mais tempo. Às vezes esperamos sinais sobrenaturais, mas Deus ele já dá os seus sinais. A natureza já fala por isso. E eu queria pedir a vocês que vocês pudessem fechar seus olhos, curvar suas cabeças. E diferente dos cultos anteriores, dessa vez não vai ser uma oração, mas eu queria ler aqui para vocês um outro salmo, o Salmo 84, que fala muito sobre essa alegria de estar na casa de Deus, sobre essa alegria que é nós podermos cultuar a Ele, estarmos em comunhão entre nós, estarmos em comunhão com Deus. E diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou a casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente.
Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem ti confia. Que possamos ansiar, meus irmãos, como nunca por essas águas. Que possamos buscar sem cessar a sua fonte. Que possamos entender que isso não é sobre dependência, mas sobre sobrevivência. Que Deus abençoe a todos vocês. Louvemos ao Senhor.